Candidato presidencial dos Estados Unidos aborda perguntas sobre invasão extraterrestre 24 de abril de 2019. Se você está preocupado com invasões do espaço sideral, ou de dentro da Terra ou de outra dimensão, você pode querer ouvir o candidato presidencial dos Estados Unidos Seth Moulton, tem a dizer sobre como ele iria lidar com a situação, se ele estava sentado no oval escritório. Será que isso se tornará uma das questões definidoras da campanha presidencial 2020? Se você fosse presidente durante uma invasão alienígena, qual seria a sua estratégia? No dia em que ele anunciou sua corrida para a nomeação presidencial democrata, Seth Moulton, representante dos Estados Unidos para o 6º Distrito Congressional de Massachusetts, foi atingido com essa pergunta difícil por um repórter BuzzFeed, Casa de Hoje Há de Bater Notícias. Enquanto havia alguns risos e línguas pressionadas às bochechas, Moulton chamou sua história como uma estrela correndo de volta para Harvard e um veterano marino que serviu nos primeiros dias da Guerra do Iraque e atacou a questão em linha reta. Eu não construiria uma parede entre aqui e Marte. Eu não faria isso. Não, você tem que começar, isso é sério, caras, você tem que começar com a diplomacia. Você sempre tem que começar com a diplomacia. Seth Moulton, isso soa como uma resposta que iria apelar para um monte de eleitores, mas seria apelar para extraterrestres. E, se isso fosse um filme, seria seduzi-lo a ficar ou a cabeça para o carrinho de pipoca. Eu serviria uma cerveja e um hambúrguer, e então se a reunião vai bem, isso é tudo de bom. Se a reunião começa a não ir tão bem, eu diria, a propósito, que hambúrguer que é os últimos alienígenas que visitaram. Outra resposta que iria apelar para um monte de eleitores, embora não necessariamente os mesmos. Tanto quanto os scripts de filme vão, isso pode confundir alguns que não têm certeza se eles estão assistindo a uma sequela de Dia da Independência ou os Passebaus. Eu arrumei um almoço para você, não pegue nada de estranhos. Enquanto esta linha de questionamento poderia começar uma tendência, especialmente com chamadas para a divulgação UFO, aumento da atividade SETI, a Força Espacial, ético, outro candidato presidencial já fez governo divulgar GTS, parte de sua plataforma. Andrés de Basiago anunciou em seu ano de 2016, Um Tempo para a Verdade, campanha presidencial, que ele estava preparado para discutir suas atividades de viagem no tempo, visitas a Marte e outras questões semelhantes, mas nunca foi convidado para os debates primários, que foi decepcionante desde Hillary Clinton. Também mencionou a abertura dos arquivos UFO se ela fosse eleita. Nos debates finais, os dois candidatos poderiam ter sido questionados sobre o que pensavam da decisão de Ronald Reagan sobre uma invasão alienígena durante um discurso para as Nações Unidas. Talvez precisemos de alguma ameaça universal externa para nos fazer reconhecer esse vínculo comum. Ocasionalmente, penso como rapidamente nossas diferenças em todo o mundo desapareceriam se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena de fora deste mundo. O que Moulton pensaria? Ele pode começar a debater o ponto com Andrés Basiago desde que o crononauta está funcionando novamente. O que pensam os outros candidatos na lista cada vez maior? Isso poderia fazer um grande jogo de festa, bem como uma Câmara Municipal reunião Sebraker. Antes de concordar com hambúrguer e cerveja Moulton e sua observação irreverente para um web, eles podem querer assistir ao episódio Twilight Zone para servir o homem mais uma vez. Rod Serling teria feito um grande presidente. Rod Serling, que olha muito presidencial,